Fala colega, meu nome é João Paulo, eu sou médico radiologista e vim trazer um macete do rádio para você hoje. Eu vim falar sobre como diferenciar entesófito, osteófito e sindesmófito. Talvez você nem saiba que existem essas três formas de apresentação, de calcificação, mas é sobre isso que a gente vai falar agora. Beleza, então existem basicamente três formas mais importantes de calcificações que nós podemos ver nas radiografias do sistema músculo-esquelético. Os osteófitos, os sindesmófitos e os entesófitos. Mas como é que a gente faz para diferenciar eles? Afinal de contas, eles têm causas diferentes e mecanismos diferentes. Apesar de serem coisas diferentes, eles podem se parecer muito. Então dá uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui essas radiografias? Nós temos três radiografias diferentes. Aqui é uma radiografia do calcâneo, ou melhor, do tornozelo. Aqui é uma radiografia da coluna e aqui é uma radiografia do joelho. Então, aqui nessas radiografias, vocês estão vendo que tem proliferações ósseas. Tá vendo aqui? Calcificações aonde não deveria ter e proliferações ósseas. Aqui eu tenho um entesófito, um osteófito e um sindesmófito. E se você ainda não sabe a diferença entre eles, é sobre isso que a gente vai falar agora nesse vídeo, tá bom? Então, primeiro, o osteófito. O que é o osteófito? O osteófito, na verdade, é uma proliferação óssea que geralmente é recoberta por cartilagem. E por que eu digo geralmente? Porque o osteófito é uma resposta a uma degeneração articular. Então, com a avançada doença, pode ser que a cartilagem vá degenerando e chegue ao ponto de não ter mais cartilagem recobrindo ele. Mas ele começa com uma proliferação óssea coberta por cartilagem em resposta a um dano degenerativo à articulação. Normalmente eles são encontrados ali na margem das articulações sinoviais. Então, na coluna, por exemplo, eles tendem a crescer de forma paralela para os lados da coluna. Isso é muito importante, guarda essa informação porque vai ajudar lá na frente. Então, dá uma olhadinha aqui no slide. Vocês estão vendo que aqui, o que a gente tem? Diminuição do espaço articular e uma proliferaçãozinha aqui nas margens da articulação, também com esclerose na margem da articulação. Essa tríade de diminuição do espaço articular, esclerose e proliferação óssea nas margens, ou seja, osteófito, é clássica da osteoartrite ou osteoartrose, se você preferir chamar assim. Encontrei essas três coisas, eu vou ter praticamente certeza de que se trata de um quadro de osteoartrose ou osteoartrite. Beleza, mas o osteófito não ocorre só no joelho, ele ocorre também em qualquer outra articulação do corpo. Então veja aqui esse exemplo dessa coluna cervical. Tá vendo essas proliferações ósseas aqui nas margens dos espaços discais? Também são osteófitos. E veja como elas tendem a se estender lateralmente na articulação. Elas tendem a ir assim para frente, para o lado da articulação, diferente de ir para cima. Pode ir para cima, mas a tendência é ir para os lados. E ela é uma alteração bem mais grosseira. No início pode até ser sutil, mas a gente sempre vê ela assim na margem da articulação e com o tempo ela vai se tornando mais grosseira. Aqui tem uma coisa interessante que eu quero falar. Eu já falei que ele tende a crescer de forma perpendicular à coluna, quando é na coluna, mas na mão, quando é na mão, e isso aqui é uma coisa importante porque pode cair até em prova, se tiver fazendo osteófito na interfalangiana distal, a gente chama isso de nódulo de Erbeden. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas o importante aqui é o nódulo de Erbeden. E se tiver na interfalangiana proximal, é o nódulo de Bouchard. Então, na proximal, Bouchard, e na distal, Erbeden. Ok, como é que eu gravo isso, João? Se isso é importante, como é que eu gravo isso para a minha vida? Olha, eu gravo assim. B vem antes do H. Então, o B de Bouchard vai para a interfalangiana
proximal. Então o que vem antes é mais proximal. Então o B de Boucher é mais proximal, interfalangiana proximal. E o H é depois do B. Então o H é na distal. O que vem depois é distal. Então beleza. Então, revisando, osteófito é uma proliferação óssea em resposta a uma alteração degenerativa da articulação. Ele, no início do processo, vai ser recoberto por cartilagem, e isso também é muito importante. Essa é a fisiopatologia dele. Ele, geralmente, a gente vê ele em relação à articulação estando na margem e costuma ter um crescimento perpendicular à coluna. Na mão, a gente vai ter os nódulos de Everdeen de Boucher. Lembra que o H vem depois distal e o B vem antes proximal, no alfabeto, é claro. E eles são as marcas, a marca da osteoartrite. Osteoartrite a gente encontra osteófito. E o que mais a gente encontra na osteoartrite? Qual é a tríade da osteoartrite? É a redução do espaço articular e a esclerose na margem óssea. Beleza, então a gente já viu o que é osteófito. E o que é sindesmófito? Então, o que é sindesmófito? O sindesmófito é o seguinte, ele é uma calcificação heterotrópica, ou seja, é uma calcificação onde não deveria ter cálcio, onde não deveria ter calcificação, do ligamento da coluna ou do ânulo fibroso do disco. Então, se eu calcifico o ligamento da coluna ou o ânulo fibroso do disco, eu tenho a ter uma calcificação bem tênue nessas regiões aqui, que vão ser mais facilmente visualizadas nessas regiões. Ah, tá calcificando aqui, também está calcificando ali, só que não dá para ver, porque é a mesma densidade da vértebra. Eu tendo a ver com mais facilidade na margem do espaço discal. Afinal, é calcificação do ligamento da coluna ou do ânulo fibroso. Beleza. O sindesmófito, ele tem uma característica muito legal. Ele tende a crescer paralelo à coluna. O que eu estou querendo dizer? Ele não costuma ficar crescimento lateral, ele não tem o crescimento lateral. Ele cresce paralelo, ele vai calcificando paralelo. Então, é como se fosse formando uma linha de calcificação na margem da coluna. Conforme esse processo vai avançando e vai acometendo toda a coluna fica como se fosse meio que toda enclausurada ali, como se tivesse uma moldura nela. Esse aspecto de coluna toda calcificadinha ali nas suas margens, essa calcificação bem tênue, a gente chama isso de coluna em bambu. Coluna em bambu é formada é formado por sindesmófitos. E qual a importância da coluna em bambu? É que é um achado clássico das espondiloartropatias soronegativas, principalmente da espondilite anquilosante. Ok, eu quero botar essa imagem aqui do lado para você saber o que não é um sindesmófito. Então, isso aqui não é um sindesmófito. Veja, é uma proliferação óssea grosseira. Olha a diferença como o sindesmófito é tênue e que está crescendo lateralmente a coluna. Ele vai continuar crescendo aqui, pode até formar uma ponte aqui, mas isso não é um sindesmófito, isso é um osteófito. Cuidado para não confundir, porque as causas são totalmente diferentes. O osteófito ocorre em resposta a um dano degenerativo, enquanto o sindesmófito a espondiloartropatias soronegativas, a principal, a espondilite anquilosante. Ah, João, e é só a espondilite anquilosante que causa sindesmófito? Agora que eu já sei o que não é um sindesmófito, o que causa sindesmófito? Lembra assim, o sindesmófito não é bem fininho, bem delgado, ele parece uma farpa, ele parece um farpo ali na coluna, parece um farpo na coluna. Então, quais são as causas de sindesmófito? Se eu vir um sindesmófito, o que eu penso? Eu penso em farpo, eu penso em fluorose, eu penso em anquilose ou anquilosante, da espondilite anquilosante, eu penso em reativa, da artrite reativa, eu penso em psoriática, da artrite psoriática, e eu penso na ocronose. A ocronose e a fluorose são bem incomuns, tá? Mas essas três aqui, anquilose, reativa e psoriática,
são mais comuns e são muito importantes. Então, lembra do farpo quando vi sindesmófito. Mas de longe, a causa clássica é a anquilosante, a espondilite anquilosante. Viu sindesmófito, lembra de espondilite anquilosante e vê se não é alguma outra coisa. Mas, em primeiro lugar, espondilite anquilosante. Então, revisão de sindesmófito para você. É uma calcificação do ligamento da coluna ou do ânulo fibroso que vai tender a ter um crescimento paralelo à coluna, diferente do osteófito que cresce lateralmente e vai ser causada pelo farpo. Ela vai se parecer com a farpinha e vai ser causada pelo farpo, fluorose, anquilose, artrite reativa, artrite psoriática e ocronose. Tá quase acabando. Agora vamos falar sobre o que é esse bendito entesófito. Até agora, osteófito e sindesmófito, a gente falou de calcificações que estão ali pertinho da articulação. Aqui é diferente. O entesófito, ele não tem relação exatamente com a articulação, ele tem relação com a êntese. E o que de acho é êntese? A êntese é o local em que o ligamento se liga ao osso. Então, aonde o ligamento ou o tendão está colado com o osso, a gente chama aquele local no osso de êntese. E é ali que vai crescer o entesófito. Por quê, João? Por causa do estresse repetitivo, do trauma repetitivo ali. Então, o paciente tem um estresse repetitivo e acaba causando entesófito naquele local, por causa dos mini traumas. Ou por outras causas de artrite, por outras causas de inflamação sistêmica. E quais são essas outras causas? Calma, você já sabe o farpo. Eu quero que você pegue 3 causas do farpo, 3 causas de sindesmófito. Aquelas que eu falei que são as mais importantes. A A, a R e a P. Então, a anquilosante ou anquilose, espondilite anquilosante, a R reativa e a P de psoriática. Essas 3 também dão entesófitos. E eu já lhe falei que o entesófito também ocorre por traumas repetitivos. Então, outra causa, na verdade, a principal disparado, trauma repetitivo, estresse repetitivo. Então, vamos lá. Causas de entesófitos. Trauma repetitivo, artrite idiopática juvenil, que era a outra que eu ainda não tinha dito a vocês, é uma causa de inflamação sistêmica, artrite sistêmica. A anquilosante, espondilite anquilosante, a artrite reativa e a artrite psoriática. Então, dá uma olhadinha aqui, que as calcificações, bem no local em que o tendão, aqui o tendão do tríceps, está se ligando na una, ou seja, na êntese. Aqui o tendão do... aqui o tendão plantar e aqui o tendão calcâneo, onde está se ligando aqui no calcâneo, ou tendão de Aquiles, né? Um nome mais antigo. Está tendo proliferação óssea nesse local, na êntese. Isso aqui é entesófito. Está tendo proliferação óssea aqui na êntese. Isso aqui é entesófito. E o que causa? Trauma repetitivo. Esse aqui é o famoso esporão calcâneo, tá bom? Trauma repetitivo, artrite idiopática juvenil, anquilosante, artrite reativa, artrite psoriática, beleza? Então, revisando entesófito, eles são calcificações das ênteses, que é o local em que o tendão ou ligamento se junta no osso. Eles ocorrem ou crescem no sentido da tração, ou seja, no sentido do ligamento, no sentido do tendão, e eles acontecem por trauma repetitivo, artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante, artrite reativa e artrite psoriática. É isso aí, galera. Então, é o seguinte. Se você acha que esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo e quer que mais pessoas também possam aprender sobre radiologia, marca alguém e dá like, se inscreve no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.